Graça e paz, minhas queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mais um contexto da palavra dentro de Só para Mulheres. Uma série de mensagens em que nós estamos procurando proporcionar uma luz no fim do túnel nesse milhares e milhares de mulheres espalhadas por esse Brasil. E quem sabe chega a outras fronteiras essa live. Isso só depende de você, da forma que você recebe essa mensagem, em que você também se enganja nela, dando o seu like, compartilhando e fazendo a sua inscrição lá no YouTube. Desta forma, essa mensagem chega a milhares de pessoas, tanto quanto as outras que já estão lá no YouTube desse pastor. Minhas queridas, eu quero trazer algo que faz parte da relação da vida de muitas de vocês. Na verdade, na vida de todos aqueles que são casados. A palavra sogra, que ela está em rodas de piada, na verdade. Algumas chegam a ser tremendamente engraçadas e, lamentavelmente, esse termo sogra, às vezes, para algumas pessoas, não soa muito bem por conta de experiências não muito salutares na vida. Mas eu quero dizer que nós lidamos com seres humanos, com pensamentos diversos, e precisamos respeitar e entender os princípios e os pensamentos de cada um. É claro que a interferência que por vezes se fazem, ou seja da sogra, ou seja do genro ou da nora, na vida de cada um, isso às vezes traz desconforto. Uma boa conversa, ela é sempre salutar. Deveria todos se amarem, gostar um do outro, apesar de ser família. O gostar traz a relação de intimidade, mas pelo menos no mínimo o amar, aonde deverá gerar o fruto do respeito e da compreensão. Mas nesse universo de seres humanos, isso não existe, né? Essa universalidade, essa cumplicidade das coisas estarem bem entre sogra e sogro, entre sogra e nora, entre sogra e genro, e por aí vai. Mas eu quero trazer na Bíblia, quem não leu, peço que faça a leitura, no livro de Ruth, que fala de Noemi, mulheres também de dores. A Bíblia tem uma história linda no livro de Ruth que nos faz refletir sobre muitas coisas na vida. E esta mulher, mãe, ela resistiu ao máximo os açoites da vida. Viveu momentos difíceis de fome, de sede. Teve momentos de glória, sua vida era gloriosa porque tinha bens. Então vivia uma vida de deleite, tinha suas noras e os seus filhos, e ambos viviam vidas tranquilas até que os seus filhos venham a falecer. E com isso, pela lei, as noras elas têm a obrigação e a responsabilidade de cuidar da sogra. A lei de Moisés fazia isso, com que as noras pudessem cuidar da sogra até que pudessem ser liberadas por ela, ou não. Então, assim era a convivência familiar. É um ponto de equilíbrio, né, para que ninguém pudesse ficar abandonado, até porque haveria uma necessidade de buscar a sobrevivência e ambas teriam que estar juntas quando não houvesse um homem na casa para ajudá-las ou para assumir a responsabilidade delas. Era muito difícil essa época, acho que acredito muito mais difícil do que os dias de hoje que nós vivemos com as nossas leis. E Noemi
era uma tremenda de uma sogra, e devido à grande dificuldade, também à fome que se abateu é, na época, Noemi resolveu liberar as suas noras para que pudessem seguir a sua vida. Então estavam alforriadas. Mas entre elas a Ruth, também uma grande mulher, uma grande nora, resolveu acompanhar Noemi, seguir a vida com ela. E assim foi feito. Ambas caminharam junto, voltaram para o povo de Israel, Jerusalém, se eu não me engano, salvo engano, em que Deus tinha suprido as necessidades e ter evitado a fome no meio do seu povo. Quando ela soube disso, ela foi procurar parentes próximos que se encontravam lá, né? E ali chegando, a lei permitia que as pessoas que não tinham nada pudessem, após a colheita do milho, o que ficava algumas espigas ainda ali penduradas, as pessoas poderiam fazer essa colheita. Era a lei permitia que as pessoas pobres e miseráveis e que não tinham nada poderiam pegar do que sobrou. Isso é interessante porque isso traz a sobrevivência do povo, né? Isso traz a sobrevivência e o entendimento é, é, do dono lá do milharal ou de qualquer outro tipo de cuidado que se dá à alimentação, à plantação. As pessoas poderiam colher do que sobrou para sobreviver, porque aquelas pessoas poderiam também ser futuros empregados deles, alguém que pudesse ser uma mão de obra, né? Enfim, havia uma lógica do Senhor ali, não só para o trabalho, e a gente pode falar isso mais para frente sobre essa questão. Mas Noemi foi até lá e viu que havia uma oportunidade, lembrou, de fazer com que Ruth pudesse encontrar um novo marido. Mas ela deveria encontrar um novo marido de alguém que pertencesse à família. Isso era a lei de Moisés, né? A gente vai encontrar a lei do liverato. Liverato, pastor? Vocês nunca ouviram falar disso, né? Pois é. Isso está na Bíblia. Você vai encontrar lá em Deuteronômicos, fala sobre a lei do liverato, a lei de Moisés, no capítulo 25. E lá no versículo 5. Vou ler um trecho aqui, a partir do versículo 5 do capítulo 25 de Deuteronômio, sobre a lei do livrado. Se vários homens moram juntos e morre algum deles e não tem filhos, a mulher do morto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado se chegará a ela e a tomará por sua mulher e fará parentesco com ela. E o primogênito que ela der à luz será sucessor do nome de seu irmão morto, para que o nome deste não seja apagado de Israel. E se o homem não quiser tomar sua cunhada, então ele irá à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado não quer suscitar nome em Israel a seu irmão. Ele não quer se aparentar comigo. Então os anciãos daquela cidade o farão vir e falarão com ele. E se ele se levantar e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se aproximará dele diante dos anciãos e lhe tirará a sandália do pé e cuspirá diante dele e dirá: assim será feito ao homem que não quer edificar a casa do seu irmão. E se lhe dará este nome em Israel, a casa do descalçado. Ai, ai, olha, é tremendo, porque Deus fornece essa lei a Moisés para que haja honra entre as mulheres, para que as mulheres não fiquem desonradas e desamparadas. A gente chega a ser até engraçado isso aqui, né?
Então aquela casa passa a ser a casa do descalçado, então fica marcado. É como se fosse uma obrigação que Deus coloca na lei de Moisés para que o homem pudesse dar honra e respeito à mulher. E, e Ruth fez isso, né? Ela foi tomada por Boaz e ali teve filhos com ele. Ele a apanhou como mulher. Boaz era um homem já de idade, mas mesmo assim um homem sincero, correto, cumpridor da lei e tomou Ruth como mulher. Então a gente vê a importância de que Deus dá a cada uma de vocês, mulheres. Deus nunca a abandona. É claro que cada país, né, cada nação tem as suas leis, os seus estatutos. A partir do momento em que as leis e os estatutos estão em diálogo com a Bíblia, elas são dignas de ser respeitadas. Mas o que foge da Bíblia no contexto e da interpretação dos dias de hoje, aí não há como segui-la, né? Então, Deus é tremendo. É tremendo. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus e como Deus cuida e defende a mulher. E a gente vê tantas falácias de pessoas que não conhecem a Bíblia, que não lê a Bíblia na profundidade que ela tem, dizendo que ela é machista, que ela coloca a mulher como instrumento de escravidão, e não é nada disso. As pessoas se esquecem que existe uma cultura e cada um tem a sua. E muitas vezes a cultura não diz respeito ao que está na palavra de Deus, certo? Muitas vezes. Por exemplo que eu vou dar, nós temos a palavra de Deus ao nosso alcance e a cultura brasileira, se a gente andar pelas rodas de botequim, se a gente andar pelas rodas das indústrias, pelas pessoas que nos cercam, a boca está cheia de palavrão. As pessoas falam muito palavrão o tempo inteiro. Você liga a televisão, você vê filmes e novelas falando palavrão e asseberbando a promiscuidade. Acaso Deus defende as palavras nércias? Acaso Deus defende a promiscuidade? Claro que não. Isso está dentro da cultura brasileira, inserida dentro do contexto da cultura brasileira, essas coisas loucas, né, que não deveriam, né? Isso é lamentável. Nós temos muitas coisas boas, mas essas coisas podres acabam fazendo parte de um lar. Mas voltando aqui às mulheres, eu quero dizer que a Bíblia tem mostrado claramente o quanto Deus tem amado cada uma de vocês. Então, não se sintam desprezadas por Deus em nenhum momento. Deus nunca a abandona, mesmo em meio às suas dores. O que acontece é que às vezes o coração amargo não consegue compreender Deus. O ouvido tapado, ouvindo outras vozes que não seja da palavra de Deus, também não consegue ouvir a orientação de Deus. A mente tomada por outros pensamentos não consegue pensar no Deus vivo, perdão, que cuida de cada uma de vocês. Então mantenha suas mentes e os seus corações liberados, para que Deus possa falar profundamente ao seu coração e lhe orientar num novo caminho, num caminho de glória para as suas vidas, num caminho de paz. Enquanto aqui vivemos um mundo de aflição, mas o nosso escudo e a nossa esperança é Jesus Cristo. Que Ele seja o seu escudo e a sua esperança, mulher. Deus abençoe. Deus ilumine em nome de Jesus.